A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, uma perguntinha e uma resposta, logicamente. A congregação cristã no Brasil vai adotar, a partir de 2024, irmãos, carteirinha de membros. A congregação cristã no Brasil vai fazer carteirinha para toda querida irmandade. Todos vão ter a carteirinha de membros da congregação cristã no Brasil a partir de 2024. Irmão Paulo, é uma afirmação ou uma interrogação? Irmãos, esta frase está mais para uma interrogação e, logicamente, vem a resposta, né, para que não pense que nós estamos dando aqui notícia falsa, né, irmãos? O irmão Paulo falou que a partir de 2024 todo mundo vai ter carteirinha na congregação de membro. Negativo. Já estou falando que não, não e não. 3 não. Isso é desculpa que os opositores, pessoas aí que saem da congregação, né? Eles falam de um modo para denegrir a igreja, para colocar a igreja assim, como que a congregação não considera a irmandade, né? Irmãos, carteirinha de membro. Para que serve uma carteirinha de membro em uma instituição religiosa? Você sabe para quê? A congregação não adota e jamais adotará. Jamais. Desde 1910 é o que está, irmãos. Se tiver que melhorar alguma coisa, mas estando dentro das escrituras, vai melhorar, não reformar. Por isso que nós fizemos o canal lá atrás, né? CCB Sem Reforma. CCB Sem Reforma também é sinônimo de a doutrina verdadeira, né? É o sinônimo de doutrina verdadeira. A doutrina, a única doutrina que a congregação cristã no Brasil adotou. Mas para que, irmão Paulo? A congregação não faz aí carteirinha de membro para cada irmão, porque na realidade diz que cada irmão dá a coleta, né? Em outras denominações dá o seu dízimo. E tem denominação aí que dá mais do que o dízimo. Dá veículo, dá casa, dá apartamento. Joga lá na fogueirinha. Né, irmãos? Como teve uma reportagem uma vez. Um pastor falando. Aquela porcaria daquele carro que você tem. Põe aqui na fogueira. Irmão, você é porcaria. Ah, mas está ofertando para a casa do Senhor. Mas isso é porcaria, conforme o pastor diz. Não tinha que dar para a igreja. Porque o que não serve para nós é porcaria. Desculpa a expressão. Não serve para ninguém. Chamou o carro da pessoa de porcaria. Quando a gente vê algum irmão adquirir um carro, adquirir um bem, a gente fala para ele: Deus que te abençoe, meu irmão. Foi Deus que preparou meu carro. Foi Deus que preparou minha casa. Mas, irmãos, a congregação, voltando a este assunto da carteirinha, você sabe por quê a congregação não adota essa carteirinha? Porque a congregação não quer ter controle sobre cada um que está ali na congregação. A congregação que está no Brasil não quer ter controle em termos de dízimo. Porque as outras denominações aí fazem carteirinha de membro. Mas sabe por quê? Para que os membros ali fiquem registrados na igreja, tenham as suas carteirinhas e a própria igreja tenha um controle de quem dá o dízimo, de quem contribui e quem não contribui. Tem igrejas que põem a relação na parede para dizer quem deu o dízimo. Irmãos, procure na congregação. Procure na congregação. Irmãos, eu uma vez, em uma determinada comum, né, não vou falar a comum, porque eu já fiz comum em várias igrejas. Aliás, em Praia Grande,
Eu fazia comum em todas as igrejas. Por quê? Eu tinha minha comum e nas outras igrejas eles me recebiam tão bem. Ali o ministério, o encarregado regional, o encarregado de orquestra, que eu falei, pô, vou fazer também assim comum, entre aspas, assim, todos os dias da semana congregando. Mas uma vez, irmãos, eu estava numa prova terrível. Estava numa prova terrível. Mas mesmo assim, eu quando saio da igreja, que tem igreja que tem os átrios na saída laterais. Tem igreja que é só a saída, você sai pelos fundos. Né? Você entra pelos fundos e sai pelos fundos. Só que pelos fundos de quem vem saindo da igreja. Logicamente você vai entrar pela frente da igreja. Mas tem igreja que é dos átrios ao lado. E eu tenho assim costume de sair pelos átrios quando tem átrio. Que aí eu vou no banheiro, tomo uma água e ali eu já vou no corredor, para não atrapalhar dentro da igreja. Às vezes as pessoas querem ficar conversando no corredor e eu vou pelos átrios. E um belo dia eu saí pelos átrios e o porteiro me cercou lá na frente. O porteiro chegou para mim e falou bem assim: por isso, irmão, que é bom o porteiro clamar a Deus, porque não é só o ancião que tem que estar lá na comunhão, não. O porteiro tem que estar na comunhão. Porque o porteiro é o anjo que recebe a irmandade. O porteiro tem, irmãos, olha só, se o porteiro soubesse, você, irmão porteiro, o que você representa, você é o recepcionista. Você recepciona as visitas ou as almas testemunhadas. E o porteiro chegou para mim e falou assim: você não deu coleta. Eu não vi você dando coleta. Falei, irmão, aqui os cultos são 3 dias por semana. O irmão está hoje na porta. O irmão procurou saber se eu não dei coleta nos outros dias. Aí ele falou assim, não, eu procurei saber. Mas fulano de tal falou que não. E ciclano falou que não. Irmãos, eu olhei para o irmão assim, eu estava aprovado, eu estava desempregado. E isso não é comum na congregação. A congregação, ninguém sabe quem deu, irmãos. Às vezes a pessoa chega ali e dá uma moedinha de 10 centavos, R$ 1, e é considerado a mesma coisa que aquele que tem um bom emprego, que tem um carrão, que tem a prosperidade, né? Boa prosperidade financeira. Aquele que dá 5.000, 1.500 reais. Ninguém faz. Vocês podem procurar, irmãos. Ninguém faz separação de quem dá menos e quem dá mais. Esta parte Deus sempre tem abençoado. E eu só olhei para o porteiro e falei, irmão, mas eu falei mesmo, irmão. Sabe, eu falei com propriedade mesmo. Eu não falei abaixando a cabeça, não. Falei, irmão, clama o sangue do Senhor Jesus. Esta obra, ela é de Deus, ela não é do homem. Irmãos, o irmão na hora travou a língua, deu as costas e nunca mais ele falou aquilo. Eu falei, pelo amor de Deus, essa obra é de Deus. Eu fui criado dentro da congregação, esta obra é de Deus. Ninguém sabe quem dá, ninguém fica no pé de ninguém. Por quê? Nós não somos membro aí para ter esse controle. As outras igrejas controlam todo mundo. Mas, irmão Paulo, o irmão está falando que a congregação não tem membro, não tem carteirinha de membro. E os cooperadores, anciães, diácono, encarregado de orquestra regional, local, que eles têm, até não sei se o encarregado de orquestra local tem a carteirinha, até não sei, mas os outros têm, né? Logicamente, irmã da Obra da Piedade, minha mãe tinha carteirinha dela, quando ela renunciou pelo fato da idade e pelo fato de mudança, né? Tanto que ela sente falta até hoje do que ela fazia. Mas a idade chegou, né, irmão? Dá vez para os mais novos aí. Irmãos, e alguns perguntam, mas por que cooperador, ancião, seus irmãos têm carteirinha? Então eles são membros, vocês não são? Não, eles são membros, nós somos membros, mas não com carteirinha. Nós servimos a Deus em espírito e em verdade, servimos a Deus na congregação cristã no Brasil. O ancião, cooperador e diácono, eles têm a carteirinha para entrar nos hospitais, para unção, e a carteirinha deles é para se identificar aonde eles vão. Imagina alguém chegando na sua igreja, você que é cooperador,
ou você que está ali na igreja ouvindo a palavra. E a pessoa se passa por diácono, ancião, cooperador e não tem a carteirinha. E é um tamanho de um. Vou supor que seja um estelionatário, que está ali para fazer algo, para ir para casa de alguém, se hospedar, né? Com lábia. E a pessoa, um cooperador, um ancião. Aí acaba até enganando o cooperador ali, atende o culto, como eu já vi, uma pessoa atendendo o culto, dizendo que era diácono, acabou o culto 10h30 da noite, que é um fato histórico na congregação, acabar um culto 10h30 da noite, né? Que o ministério chamou, na época, o cooperador na lata, eu estava ao lado, o cooperador hoje é ancião, hoje está sentindo o peso, hoje ele deve chamar a atenção dos cooperadores que ele comanda na igreja, que quando é cooperador é uma coisa, quando passa ancião, aí muda a figura, né, irmãos? Aí tem que dar um exemplo, né? Para que a obra de Deus floresça. Então, irmãos, e quando foi descobrir depois? Não era diácono. Deus sabe lá o que era. Agora, vim com mentira na casa do Senhor, dizendo que é diácono. Aí, irmã, você está na sua casa e bate palma. Paz Deus, irmã, amém. Ó, irmã, vamos supor que você mora no Paraná. Irmão, eu sou lá do Rio de Janeiro, eu sou lá do Rio Grande do Sul, eu sou lá de Santa Catarina, eu sou lá do Piauí. Eu sou ancião, irmã. Estou aqui visitando aqui as comuns aqui. Irmã, só que eu precisava de um lugar para me hospedar, não tenho dinheiro, tal, tal. Vem com aquelas lábias. E aí, irmã, é ancião, é completador. Entra, irmão. Aí faz aquela sala pro irmão, né? O irmão entre aspas, né? Não procura saber, né? A comum do irmão, não procura saber quem é os anciãos mais antigos. E de repente é um tamanho de um estelionatário, um ladrão, uma pessoa do mal e não tem a carteirinha. Logicamente, se o irmão tem a carteirinha atualizada, que a carteirinha se atualiza, atualizada 2023, e se o irmão está ali, mesmo em 2023, a pessoa até fica meio, né, que tem uns que, né, que quando sai do ministério não entrega a carteirinha, né, irmãos? Mesmo com aquela carteirinha. E isso é uma segurança para a nossa querida Irmandade, né? E fora que nós temos que tomar cuidado, porque geralmente quando um irmão ancião chega em uma determinada localidade, um cooperador, eles vão procurar, quando é do bem, os anciães mais antigos dali, o ministério daquela comum, para conversar com o ministério quando não deve nada, quando é realmente o irmão que está naquela localidade, não casa de um, casa de outro. E geralmente quando o irmão vai para algum local, ele já tem ali a pessoa conhecida, alguém conhecido, algum irmão conhecido. Né, irmão? Então, irmãos, esse papo de nós adquirir a carteirinha, né? Isso daí, irmão, não procede, né? Teve uma época aí que queriam fazer até abaixo assinado, olha, abaixo assinado, né? Pensando que na congregação é assim, abaixo assinado. Vamos lá na congregação fazer um abaixo assinado para tentar resolver isso. Não, irmão. Na congregação é totalmente diferente de tudo. E a doutrina permanecerá, irmãos. O bom é que a doutrina permanecerá sempre. Estamos aí 113 anos, a doutrina não mudou, houve desidência. Aliás, desidência. A comunidade cristã no Brasil do nosso irmão Isaías de Francisco de Morato, eu vi um vídeo dele apresentando uma carteirinha, o irmão, isso, o irmão que é cooperador na comunidade cristã, apresentando ali que chegou a carteirinha dele, de ministério, que é quase igual à da congregação, porque a comunidade cristã, eles copiaram tudo da congregação, eles copiaram tudo, não tem aquele negócio que tem alguma coisa diferente, não, eles copiaram tudo, só não copiaram o Zino porque não pode, tem os direitos ali, né? Tem as partes burocráticas, mas testemunho, palavra, os trejeitos, né?
Eles aí faz a reunião ministerial dele. É a mesma coisa da congregação. A mesma coisa. Então, se vai algum irmão que sai da congregação e acaba se ingressando na comunidade cristã, irmãos, esses irmãos que saíram da congregação, então, não saíram porque pecaram, porque adulteraram, não. Nem todos que saem da congregação, irmãos, porque muitos falam, saiu da congregação, pecou, adulterou, não, nem todos. Tem uns que por próprio ego mesmo, orgulho, sei lá, pensamento, começa a pensar diferente, começa a ir contra, né, os irmãos ali, próprio de ministério mesmo, e acaba renunciando. E renunciando ele vai para onde? Ele não fica fora da igreja. Ele procura quem? A igreja que se parece muito com a congregação. Que é a CCA, é a comunidade cristã, tem outras igrejas. Agora tem uma congregação cristã, Peniel, o templo, letra, quase a mesma coisa da congregação. Eles ficam ali, irmãos. Né? E os que pararam na congregação pelo motivo de pecado de morte, para a morte, né? Não pode falar pecado de morte, é pecado para a morte, né? Adulteraram, fizeram alguma coisa. É como diz o irmão, tive um acidente espiritual, né? Isso daí nós não devemos julgar. Quem sou eu para julgar? Meu Deus do céu. Eu tenho que dar conta da minha alma. E pedir para que Deus aí salve todos, né, irmãos? Porque não estamos salvos. Pessoa que chegar a falar lorota aí que já está salvo, essa pessoa está querendo salvação sem mérito, né? Salvação sem. Muitos aí, irmãos, que estão aí fazendo de tudo, se não vigiar, na última hora perde a salvação, sim. Temos que tomar cuidado com essas pessoas que falam que já está salvo. Chegar naquele grande último dia, ele vai estar lá na fila pedindo misericórdia. Cuidado, né? Não vai um cego atrás do outro. Procure a verdade, a luz que é Cristo Jesus. Não vai na conversa de um cego, não, né? Que um cego saiu da igreja por problemas ali particulares ou porque não crê mais em Cristo Jesus, né, irmãos? Cuidado com esses aí, irmãos. Cuidado, são os canais que, pelo amor de Deus, irmãos, falo sem medo de errar, porque a gente vê tanta coisa, ouve tanta coisa aí, irmãos. Aí vem falar de carteirinha de membro, vem falar disso. Eles deveriam explicar o porquê as outras denominações têm carteirinha de membro. O porquê as outras denominações colocam na parede quem deu dízimo, quem não deu. Gente, quando vocês ouvem falar mal da congregação, é só ir visitar. Vocês que não conhecem a congregação, vai visitar. Chega lá, vê se vocês acham alguma coisa errada. Vocês podem achar uma pessoa, um irmão nariz empinado, que se acha que é melhor do que os outros. Pode achar o outro irmão que faz panelinha ali, só eles que participam das coisas da igreja, só eles que são que estão servindo a Deus, que às vezes a pessoa está dentro de uma igreja e ele acha que só ele e um grupinho que vai fazer ali servir a Deus dentro da igreja, que os outros não querem servir a Deus. Aí acaba deixando de fora muitos, e é isso que acontece, muitos machucados, muitos aí atrás de ministério, profetizavam, faziam visita nas casas, eram profetas, esses profetas que saíam com violão, saem, né, profetizando. Não sou nada contra, irmãos. Eu acho que tudo que proclama o nome de Deus tá ótimo. Só que tem uns que passam dos limites, dão mau testemunho, o ministério vai lá e corta as asas. Aí fica contra o ministério, fala do Massola, fala do Salvador, fala do Hélio Bianco, fala do José Carlos Euclides, e esses dos ministérios. Mas na realidade foram os próprios anciãos das suas comuns, dos seus estados, que cortaram as suas asas. Não foram esses irmãos da regional. Vai ver que esses irmãos da regional não estão sabendo de nada. Porque cada ancião, os mais velhos do estado, tem o livre-arbítrio aí, pode resolver essas partes.
Quando não, os anciãos locais não puderem resolver, leva para a regional de cada cidade. Só que eles colocam o quê? Quem é que está em evidência aí? Congregação, Culto Online, Cláudio Massola, a Hélio Bianco. Tá esses irmãos aí que a gente, né, que muitos não conheciam esses irmãos e acabaram conhecendo. Eles falam deles, os mais conhecidos. Para falar que a igreja se resume nesses irmãos. Só que esses irmãos, eles estão à frente porque são os conselhos dos anciães mais antigos. Mas os que estão machucados aí na internet fazendo por onde, eles estão machucados é com as suas comuns, com igrejas onde ele fazia parte, né? E eles acabam aí então jogando a congregação como a vilã. Mas na realidade, pode perguntar para eles se eles vão para alguma igreja. Eles não vão, por quê? Eles sabem que outras igrejas, por mais que vá lá buscar Deus, né? Não estou falando mal de outra igreja, mas não se compara à congregação, irmãos. Ele sabe que saiu da congregação, não é que não tem outro lugar, mas se eles for para outra igreja, se na congregação eles não se deram bem, nas outras igrejas nem entra na porta. Porque lá é ferro e fogo. Lá teve um pastor aí, uma vez que é da Assembleia de Deus, pastor Eliseu, que foram reclamar do dízimo lá, ele falou mesmo no culto. Vá para a igreja do véu. Lá no Corba Dízimo, uma igreja boa. Hã? Aí manda esses para a igreja do véu, não acontece disso, de ficar aí na internet, ficar falando lorota, ficar inventando coisa. Né? Mas, irmão, então, fica sabendo que nós não temos carteirinha de membro porque a congregação não controla os seus membros. A congregação não quer saber quem deu dízimo, quem deu coleta, quem não deu. E o nosso objetivo não é fazer uma associação, não é parte material, burocrática. Nosso objetivo é entrar dentro da casa do Senhor com um único objetivo: servir a Deus em espírito e em verdade. Só isso. A congregação é diferente. A congregação nesta parte é diferente de todas. Tá? Isso daí a gente tem que defender. E defender o quê? A obra de Deus. Irmão, o que vocês acham a esse respeito? Você receberia uma pessoa se titulando de ancião, de cooperador na sua casa, quando você vai ver é um estelionatário, uma pessoa que já foi do ministério, uma pessoa que está fora, errou, pecou, roubou, foi preso? Você aceitaria? Porque dentro da igreja, irmãos, tem de tudo. Se você olhar pelo olho do Espírito, se você estiver bem santificado, e você olhar pelo olho do Espírito dentro da igreja, você vai ver um punhadinho que está ali, ó. O resto, tudo pela carne, irmãos. E nós fazemos o quê? Vamos para a igreja para ali, não é tentar, é buscar a perfeição que um dia, o dia que essa perfeição vier, Deus recolhe para o seu reino de glória. Deixo aqui para nossa querida Irmandade opinar essa parte. Deixa aqui, irmãos, para que vocês dêem o joinha, para que o YouTube aí indique para mais pessoas. E Deus abençoe grandemente a nossa querida Irmandade e os irmãos que eu encontro durante aí as minhas caminhadas. Encontrei no mercado esse dia dois irmãos, caros servos de Deus, que acompanham o canal. Creio que tem muitos irmãos espalhados por esse Brasil afora que gostam do nosso trabalho. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.